O que Deus quer em primeiro lugar na nossa vida? O que é que nós devemos buscar primeiro, para depois Deus estar nos abençoando, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos? Vamos estar lendo Mateus 6, versículo 31 ao 34, que diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Então, sabendo disso, nós sabemos que não devemos andar preocupados. Não devemos andar preocupados com nada, mas devemos sempre colocar nossa confiança em Deus. Buscá-lo primeiramente e confiar que todas as coisas que nós necessitamos, Ele vai nos dar. Mas e o que é que devemos buscar em primeiro lugar? Sabemos que é o reino de Deus, mas e como fazemos isso? O que Deus quer realmente em primeiro lugar? Então, em primeiro lugar, Deus quer a reconciliação. Como diz lá em Mateus 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então sabemos que Deus, Ele quer primeiro que a nossa reconciliação, que nós não podemos estar de mal com alguém e dessa maneira chegar até Ele apresentando uma oferta, apresentando uma oração, porque Deus não vai receber. Ele primeiro quer que nós se reconcilie para depois chegar até Ele. E como nós já lemos, primeiro buscar o reino de Deus, e as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Mas onde nós devemos buscar? Quando e como buscar o reino de Deus? O reino de Deus nós buscamos na palavra, na pregação da palavra de Deus. Como diz Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o lugar onde nós devemos buscar o reino de Deus é através da palavra dele, através da pregação do Evangelho. Este é o lugar. Mas e quando nós devemos buscar? A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 8:17, que nós devemos buscá-lo antes do amanhecer. Diz assim, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então esse é um momento de buscar. E também nós devemos buscá-lo hoje. Nós não podemos dizer que nós vamos começar a buscá-lo de madrugada, mas só que amanhã, ou depois de amanhã, ou quando eu estiver pronto. Não. A palavra de Deus diz para nós buscá-lo hoje. Como diz Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Não é se ouvir amanhã, é se ouvir hoje. Então hoje é o dia, hoje é o momento de buscar o reino de Deus. Mas e como que eu faço isso? Como devemos buscá-lo? Como devemos buscar esse reino? Em oração e súplicas ao Senhor e de todo o nosso coração. Essa é a maneira de buscar. Como diz lá em Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós nos entregamos a Deus, buscamos Ele de todo o nosso coração, é nessa hora, é nesse momento que nós vamos encontrar Ele. Amém? Então agora você já sabe onde, como e quando buscar o reino de Deus, buscar ao Senhor. E também Deus quer em primeiro lugar que nós julgue a nós mesmos. Deus, Ele não quer que nós julgue aos outros, que nós faça julgamento dos outros e não olhe para nós mesmos. Como diz em Mateus 7, do 1 ao 5, Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com o que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. E porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Então a palavra já diz para nós, primeiro cuidar de nós mesmos, primeiro nos consertar, buscar o nosso conserto das coisas erradas que fazemos, para depois você tentar ajudar o teu irmão, mas é ajudar e não julgar ele. Deus quer também primeiro
que nós limpe o nosso interior. Veja o que diz Mateus 23, versículo 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então nós devemos primeiro cuidar do nosso interior, cuidar e purificar o nosso coração, para que nós esteja limpo por dentro. E a partir do momento que nós estiver limpo por dentro, essa limpeza, essa pureza vai refletir no nosso exterior. Deus também quer, em primeiro lugar, que nós se entregue ao Senhor, nos dê ao Senhor em primeiro lugar. Como diz lá em 2 Coríntios 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então às vezes a gente comete o erro, Primeiro querer nos dar, nos entregar e ajudar as outras pessoas, sem primeiramente nos entregar ao Senhor. Primeiro nós temos que nos entregar a Deus, para que aí sim nós seja capacitado para poder ajudar o nosso próximo. Primeiro ser aprovado e depois servir. Como diz lá em 1 Timóteo 3, versículo 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Ou seja, nós vamos ser provados, mas temos que passar por essa prova, para aí sim nós poder servir ao Senhor com todo o nosso coração e sem nenhuma culpa e sem nada que possa nos comprometer nessa caminhada. E por fim, primeiro nós temos que trabalhar para depois colher. Aqui também acontece muito das pessoas já quererem colher antes mesmo de plantar, antes mesmo de trabalhar naquilo, já querem estar comendo dos frutos que nem sequer trabalharam. E a palavra de Deus diz para nós que sim, que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, mas é aquele que trabalha mesmo. Então Deus quer primeiro que nós trabalhe, para depois nós colher os frutos. Amém? Essas são algumas das coisas que Deus quer em primeiro lugar na nossa vida. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreve no canal se não é inscrito e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.